Está no ar o Revista TST, o programa que traz os principais fatos que foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho ao longo da semana. E em respeito ao distanciamento social, o Revista TST segue sendo apresentado de casa. E vejam o que preparamos para esta edição. Ex-sócio de restaurante terá parte da conta salário penhorada para pagamento de dívidas trabalhistas. Banco Bradesco é condenado por pressionar empregado a trocar atestado médico de 5 dias por outro de período menor. União não terá de digitalizar peças após conversão de processo físico em eletrônico. Fábrica de margarina vai indenizar parentes de mecânico morto em explosão de reator. A Seção 1 de Dissídios Individuais confirmou a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação coletiva em casos referentes a direitos comuns dos trabalhadores. A decisão foi tomada após julgamento de recurso da Aviação Cometa sobre o pagamento de horas extras. A empresa de transporte rodoviário interestadual alegou no Tribunal Superior do Trabalho que o MPT não poderia ajuizar a ação civil pública para reivindicar o pagamento de horas extras. De acordo com o recurso, o assunto deveria ser tratado em reclamações individuais de cada empregado e não em ação coletiva. Na decisão, o ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do caso na SDI 1, observou que o Ministério Público do Trabalho pode sim acionar o Poder Judiciário em casos relacionados a direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, ou seja, aqueles que nascem de uma origem comum, é que autorizam o uso do canal coletivo, do canal da tutela coletiva, pelo Ministério Público do Trabalho, nas ações civis públicas ou ações civis coletivas, ou pelos sindicatos. O voto do ministro teve como base o papel do Ministério Público expresso na Constituição da República. De acordo com o artigo 127, cabe ao MP buscar e defender interesses sociais e individuais indisponíveis. Além disso, segundo o entendimento do relator, a ação civil pública não buscou defender os empregados isoladamente, mas coibir a prática ilegal da empresa. O voto dele foi acompanhado pela maioria dos ministros da SDI 1, que também se posicionaram pela legitimidade da atuação do MPT quando a conduta questionada afeta a categoria e não apenas um único profissional. Veja agora este caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O sócio de um restaurante de uma casa noturna de Goiânia terá parte da conta salário penhorada para pagar dívidas trabalhistas a uma ex-empregada. Os detalhes na reportagem. O caso teve origem em uma ação de uma ex-empregada de um restaurante e de uma casa noturna em Goiânia. O processo resultou na condenação das duas empresas de forma solidária. Em primeiro grau, foi determinado o bloqueio de 50% da conta salário do sócio do restaurante para o pagamento da dívida de R$ 54 mil. O empresário impetrou mandado de segurança contra a penhora no TRT da 18ª Região, em Goiás. Para o Tribunal Regional, a impenhorabilidade dos salários só é afastada quando as importâncias excederem a 50 salários mínimos mensais, o que não era o caso. A questão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, na Seção 2 de Dissídios Individuais, ministro Agra Belmonte, explicou que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil, a regra da impenhorabilidade dos recursos destinados ao sustento do devedor não se aplica ao caso de pagamento de prestação alimentícia, independentemente da origem. O texto ainda destaca que a regra também não se aplica às importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, assim como havia citado o Tribunal Regional na decisão anterior. Segundo o ministro, o CPC de 2015 inovou em relação ao de 1973 para admitir a penhora de salários também para os créditos trabalhistas. Nesse sentido, o TST, a fim de evitar possível má interpretação da regra, alterou a orientação jurisprudencial 153 da SDI 2, que vedava esse tipo de penhora, para preservar os efeitos dos atos praticados na vigência do Código anterior.
No caso, o relator destacou que o ato do juízo da execução ocorreu em 2018, já na vigência do novo Código. Assim, não houve qualquer ilegalidade ou abusividade na ordem. Entretanto, ele considerou que o bloqueio de 50% dos valores criaria dificuldades básicas ao sócio empresário, em razão do valor salário e da ausência de informação sobre outra fonte de renda dele. Sendo assim, a SDI2 determinou a penhora de 20% da conta salário do sócio do restaurante de Goiânia. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, Bradesco é condenado por pressionar empregado a trocar atestado médico de 5 dias por outro de período menor. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias pela 5ª turma. A União não vai ter que digitalizar as peças de um processo de execução em razão da conversão dos autos físicos em eletrônicos. Entenda o caso na reportagem. O processo havia sido extinto pelo juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova, em Minas Gerais. O entendimento foi de que caberia à União digitalizar e anexar todas as peças dos autos da execução fiscal para a conversão ao processo judicial eletrônico. Segundo o juízo, a providência era necessária para permitir a análise dos atos processuais até então praticados e dar prosseguimento à execução por meio digital. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença e assinalou que a execução da dívida previdenciária poderia ser retomada a qualquer tempo nos autos eletrônicos. A União, por sua vez, sustentou que a obrigação de digitalizar os documentos era do próprio juízo de execução. No recurso de revista da União à 5ª turma do TST, prevaleceu o voto do ministro Breno Medeiros de desobrigar a União de proceder com a digitalização. Segundo ele, a Lei 11.419 de 2006, que propõe sobre a informatização do processo judicial, não atribui a nenhuma das partes a obrigação de digitalizar as peças processuais. O artigo 10, parágrafo 3º, estabelece que os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à internet à disposição dos interessados para a distribuição de peças processuais. Por unanimidade, a turma afastou a responsabilidade da União de promover a digitalização e inserção das peças processuais em autos eletrônicos. Para a turma, tal providência é obrigação do órgão competente da Justiça do Trabalho. O destaque agora é da 6ª turma. O Banco Bradesco foi condenado a pagar indenização por danos morais por pressionar empregado a trocar atestado médico e voltar ao trabalho doente. Após ser demitido, o empregado que exercia a função de caixa entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. Ele alegou que depois de entregar um atestado médico ao gerente administrativo, o gerente regional do banco visitou a agência e determinou que ele retornasse imediatamente ao trabalho ou seria demitido. Além disso, o bancário afirmou que o gerente pediu a troca do atestado por outro com período de afastamento menor. De acordo com o processo, o empregado estava impossibilitado de exercer as atividades por 5 dias porque estava com infecção de garganta grave. Por causa da pressão psicológica, foi trabalhar doente e, conforme solicitado, trocou o atestado apresentado por outro com quantidade menor de dias. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, entendeu se tratar de um fato isolado, já que não houve notícias de outros atos abusivos do empregador, nem de fatos de maior potencial ofensivo. Para o TRT, a indenização por dano moral não visa reparar lesões de pequena repercussão nos direitos da personalidade. O empregado, então, entrou com recurso no TST. Ele alegou que a empresa excedeu o direito do poder disciplinar ao pressionar o retorno dele ao trabalho, mesmo sabendo da licença médica.
O relator do processo na sexta turma, ministro Augusto César, destacou que a indenização por dano moral não tem como único objetivo compensar o abalo sofrido pelo trabalhador, mas também servir como uma razoável carga pedagógica para impedir a repetição de atos do empregador que afrontem a dignidade humana. Para o ministro, não é razoável concluir que obrigar o empregado a trocar o atestado médico e trabalhar doente resulte em lesão de pequena repercussão. Por unanimidade, o Banco Bradesco foi condenado ao pagamento de R$ 5.000 como indenização por dano moral ao empregado. A oitava turma determinou que uma arquivista que prestou serviços para a Organização das Nações Unidas em Brasília devolva valores recebidos em decorrência de anulação de sentença. A arquivista ajuizou a ação trabalhista para pedir o pagamento de verbas rescisórias e o reconhecimento de vínculo trabalhista com a Organização das Nações Unidas. O pedido foi aceito. Após o trânsito em julgado, a profissional sacou a quantia líquida de R$ 367 mil. Contudo, a ONU conseguiu em ação rescisória o reconhecimento de imunidade de jurisdição. Assim, o processo foi extinto e a sentença foi anulada. A União, que havia sido condenada subsidiariamente, pediu então a restituição dos valores. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, avaliou que o pagamento se deu quando todos os recursos foram esgotados. Dessa forma, apesar da desconstituição da sentença, os valores foram recebidos de boa-fé e, portanto, não deveriam ser devolvidos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso da União na oitava turma, ministra Dora Maria da Costa, explicou que a ação rescisória gera efeitos retroativos e que a devolução dos recursos tem amparo no princípio da vedação do enriquecimento ilícito. De acordo com o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Assim, por maioria de votos, a oitava turma determinou que a empregada restitua os valores recebidos à União sem acréscimo de juros de mora e correção monetária e descontados os recolhimentos previdenciários e de imposto de renda. E eu encerro o giro de notícias pela terceira turma. Uma fábrica de margarina em Fortaleza, no Ceará, vai ter que indenizar parentes de mecânico morto em acidentes de trabalho. O acidente ocorreu em 2012 e foi manchete nos principais jornais da época. O mecânico faleceu devido a uma explosão durante o reparo de um reator de hidrogenação na fábrica de gorduras e margarinas especiais, pertencente ao Grupo M. Dias Branco, Indústria e Comércio de Alimentos. Em primeiro grau, o grupo foi condenado a indenizar a esposa e cada um dos 3 filhos do profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, no entanto, reformou a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de R$ 200 mil aos herdeiros do mecânico, reduzindo o valor para R$ 175 mil. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, com o intuito de se isentar da responsabilidade de reparação. O relator na terceira turma, ministro Agra Belmonte, apontou as evidências de culpa diante da negligência e da imprudência da fábrica no cumprimento das próprias normas de segurança. No entanto, em relação ao valor da condenação, o ministro avaliou que a quantia estipulada extrapolou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando o dano, a extensão do dano, a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade de sofrimento dos sucessores do decujus, as condições em que ocorreu o evento lesivo, a omissão da ré, por exemplo, em relação às normas de medicina, saúde e segurança, o porte econômico da empresa e a repercussão pedagógica na política administrativa da empresa, verifica-se que o montante arbitrado pelo regional se revela extremamente excessivo, a balizar sua revisão a fim de garantir a observância dos princípios a que eu me referi antes, da razoabilidade e da proporcionalidade, daí é o conhecimento do recurso por afronta ao artigo 5º, 5 da Constituição Federal. Por maioria, a turma manteve a condenação, mas reduziu o valor da reparação para R$ 80 mil aos herdeiros do mecânico. E
não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. O órgão especial do TST aprovou o novo plano estratégico para o período 2021-2026. Entre as metas a serem alcançadas até 2026 está a redução em 1% ao ano de diversos aspectos da tramitação processual e da taxa de congestionamento, além do julgamento de pelo menos 50% dos temas pendentes afetados pelo rito dos incidentes de recursos repetitivos. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Brito Pereira, anunciou o pedido de aposentadoria durante a sessão 1 de dissídios individuais. Ele destacou o carinho e a amizade que nutre pelos colegas e lembrou do dia em que tomou posse e foi designado a SDI1. Tenho o mesmo entusiasmo, a mesma satisfação, a mesma disposição para o trabalho que realizo aqui e o mesmo orgulho de pertencer ao Tribunal Superior do Trabalho. E assim poderei sentir mais saudade. A minha satisfação, eu reafirmo, de pertencer a esse tribunal, a esse grupo tão seleto e tão heterogêneo desde a origem ao pensamento. E aqui eu tenho aprendido, em todo o tribunal, aprendido muito e confesso que, neste momento, sou tomado por uma dose, uma enorme dose de saudade. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, lembrou a trajetória do ministro na magistratura, primeiro como procurador do Ministério Público do Trabalho e, posteriormente, como ministro do TST, cargo que ocupa há 21 anos. No tribunal, ele ocupou os cargos de Corregedor-Geral da Justiça e presidente do TST no biênio 2018-2020. Uma carreira de sucesso, que não surpreende para quem o conhece. E sabe da sua inteligência, da sua sabedoria, do zelo que sempre teve e tem com os processos e com a coisa pública. Vossa Excelência, ministro Brito Pereira, deixará, sem dúvida, saudade no tribunal, como magistrado e como amigo. Dono de uma reconhecida verve e bom humor, o ministro Brito Pereira é companhia disputada para o convívio no ambiente profissional e social. Por tudo que Vossa Excelência construiu, pode dizer, como no soneto de Antero de Quental: chegar onde eu cheguei, subir à altura onde agora me encontro, é ter chegado aos extremos da paz e da ventura. Já está em funcionamento o Balcão Virtual, plataforma de atendimento ao público externo por videoconferência para comunicação com as secretarias das unidades judiciárias. Com isso, as secretarias dos órgãos judicantes do TST passam a contar com salas virtuais para comunicação com as partes e os advogados. O horário de atendimento é das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. O balcão virtual não poderá ser usado para o protocolo de petições. Mais informações no site tst.jus.br. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Tribunal Superior do Trabalho anunciou o relançamento da exposição virtual 8 de março, a força e a relevância do trabalho da mulher. No tour virtual, os visitantes podem conhecer a trajetória de reivindicações que marcaram a luta das mulheres por melhores condições sociais e econômicas, maior participação política e, sobretudo, condições equilibradas nas relações de trabalho. A mostra também relembra as conquistas históricas alcançadas nos últimos 2 séculos dos diversos campos do conhecimento e do trabalho.
Para conferir a exposição, acesse tst.jus.br. Estão abertas as inscrições para a formação de cadastro de reserva para estagiários de nível médio e nível superior do Tribunal Superior do Trabalho. Para participar do processo seletivo, os candidatos às vagas de nível médio devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino da rede pública do Distrito Federal. No caso das vagas de nível superior, podem concorrer candidatos regularmente matriculados em instituições públicas ou particulares. Os estudantes selecionados vão receber bolsa auxílio de R$ 540 ensino médio e R$ 800 nível superior. Em razão da pandemia da Covid-19, o processo seletivo será realizado de forma virtual. Os estudantes interessados têm até 23 de março para fazerem a inscrição no site portal.ciee.org.br. E nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias você também pode acompanhar no site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!